um adiantamento mais rápido na evolução. Então, essa questão de estarmos sempre aprendendo é uma realidade nos dois planos da vida. Aprendendo, estudando, então percebemos que o espírito não para, não brinca, deve estar sempre em atitude de progresso. Vamos ver a questão 228. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas. Será que nós levamos para o outro lado da vida as imperfeições humanas? Será que isso acontece? O Espírito da Verdade diz o seguinte: os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro ou envoltório, deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois, ao contrário, pertenceriam à primeira ordem. Então, nós somos lá no outro lado, no mundo espiritual, que somos aqui. Se temos uma tendência para o bem, levamos conosco essa tendência para o bem. Se somos ou temos uma tendência para o mal, teimamos ainda em permanecer nesse ciclo vicioso de não fazer o bem, nós, depois que essa vestimenta física, material, perde a sua vitalidade e nos libertamos, nós levamos essas más tendências conosco. E claro que teremos outras oportunidades, mas vamos também sofrer por nossa própria consciência de culpa as oportunidades que não aproveitamos nesta encarnação. Então a gente vê que nem aqui no plano físico, nem no outro, no plano espiritual, estamos para tirar férias. Estamos para brincar. Porque estamos constantemente em atividade, seja de estudo, seja de tratamento, seja de aprimoramento espiritual, seja de ajuda aos mais necessitados. Então, em alguma tarefa, em alguma situação, nós nos encaixamos, lá ou aqui, no plano físico. Porque essa é a nossa tarefa. Esse é o sentido que nós colocamos para a nossa existência. É pensar sempre no outro, porque pensando no outro nós estamos trabalhando para conosco mesmo. Haja visto aqueles espíritos que já adquiriram, ou que foram considerados espíritos completos, ou que tiveram encarnação realmente aprendendo todas as lições, chegaram no outro lado da vida e se comprometeram em ajudar aqueles que precisavam e que ficaram para trás. Um caso desse muito clássico é Bezerra de Menezes. E quantos espíritos têm a chance de ir para o mundos mais felizes e escolhem ou pedem permissão para continuar aqui junto da Terra, para ajudar na evolução e no resgate de espíritos ainda teimosos e que teimam em estacionar-se na evolução e assim sofrendo as consequências do bem que poderia fazer e das situações que poderiam criar para o bem de todos nós. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui em relação a essa questão deste assunto. No Facebook não tem nenhuma pergunta.
Mas vamos, no Instagram também não temos. Miramês, que é um espírito que escrevia através de João Nunes Maia, existe um livro, Filosofia Espírita, onde ele faz comentários das questões do Livro dos Espíritos. E nessa questão, especificamente 228, o Espírito diz o seguinte, intitulado As Paixões Humanas. O espírito elevado, quando toma um corpo humano, por missão, sob a influência de Jesus Cristo, quase sempre recebe a herança moral da família. Entretanto, a sua pureza moral lhes dá qualidade de forças no sentido de livrar-se de todas as influências negativas. É uma batalha, uma luta em que ele sai sempre vitorioso, podendo ser comprovado pelas vidas dos grandes missionários que estiveram na Terra. Então, Miramês mostra que a luta nossa diária é para que possamos nos livrarmos das nossas mazelas do passado. Seguir direto rumo à evolução. À medida que nós vamos adquirindo essa condição, nós vamos encontrando uma certa leveza espiritual, uma paz interior, uma paz de consciência, e dessa forma nós vamos nos motivando a crescer, a querer mais, né? E essas tendências que poderemos desenvolver na nossa condição de querer se melhorar, nós estaremos sempre sintonizando com os espíritos do bem, com os espíritos do bem. Vamos deixando, vamos dizer, para trás aqueles vícios do passado, de estar sempre em companhia de espíritos que só querem o nosso, não conseguem caminhar e ainda querem atrapalhar a nossa evolução. Então, esse esforço constante para se livrar das nossas mazelas do passado, que ainda se encontram-se em nós ainda, faz com que a gente vá elevando, né, a nossa sintonia com os amigos espirituais. E assim vamos caminhando juntos. Se alguém quiser entrar no Instagram para conversarmos sobre esse assunto, ainda temos bastante tempo, pode mandar o convite que nós vamos também debater, né, sobre esse assunto tão interessante, que é essas questões 226, 227, 228 a respeito dos espíritos errantes, que somos todos nós, né? Não errante no sentido de estar errando constantemente, é aquele período de uma encarnação a outra que ficamos no mundo espiritual e que se faz necessário ainda reencarnar, que se faz necessário ainda passar por provas, passar por expiações. Vamos ver o que Miramês nos diz. Estamos pegando apenas tópicos de Miramês. Em relação à questão 226, ele diz o seguinte: segundo o Livro dos Espíritos, espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda precisam de voltar à carne para as devidas reformas morais. E no mundo físico encontram analogia de sentimentos, porque a grande maioria deles que se encontram encarnados são almas com fortes tendências para a maledicência,
para as guerras, para o ódio, para a inveja e o ciúme, para o orgulho e o egoísmo. Então, essa faixa nossa evolutiva, nós temos ainda algumas tendências com maior ascendência, outras com menor. E a nossa tarefa aqui, nas relações com os nossos irmãos, é começar a se melhorar. É por isso que o lar tem esse objetivo de estreitar os laços de afinidade. Às vezes encontramos espíritos que são profundamente simpáticos e que temos uma relação muito favorável, e outros espíritos na nossa família reencarnados mais difíceis, que geralmente são espíritos ou inimigos, desafetos do passado, ou que vieram para se ajustarem. E a família tem esse propósito. É por isso que as reencarnações não cortam, né, esses laços, nem, vamos dizer, nem estagnam, né, esses laços de família, porque a tendência é aumentar, é crescer a nossa família universal. E isso vai acontecer justamente na família, no processo de relações, de educação, de convivência no dia a dia. Porque a nossa verdadeira morada é no outro lado. Nós estamos formando a nossa família espiritual aqui para convivermos em harmonia lá no outro lado da vida. E geralmente esses espíritos que têm uma afinidade dentro da família vieram para contrabalançar aqueles mais difíceis, que é de nossa responsabilidade, responsabilidade dos pais, né? É responsabilidade de toda a família e que foi pedido por nós, pelos pais, para se comprometer, para se ajustar com aquele ente, né? Com aquele ente. Então, ok, Regina diz que está um pouco baixo o som.